Cristo, Deus ele tem uma palavra para você no dia de hoje. Meu nome é Bruno Carvalho e eu queria pedir para que os amados irmãos pudessem deixar aquele like, acionar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos para que outras pessoas possam alcançar o reino de Deus. E eu queria deixar uma palavra, meu irmão, para o teu coração no dia de hoje. Uma palavra que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 19, do verso 25 ao 26, que diz assim: E destruiu aquela cidade e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Meus amados irmãos, todos nós conhecemos esta palavra poderosa. Aqueles que são assíduos da Bíblia Sagrada, aqui da leitura da Bíblia Sagrada, entendem muito bem esses dois versículos e o cumprimento deste capítulo. Nós vamos ver que Deus aqui ele está trazendo uma palavra de juízo, o qual nós podemos ver por duas vezes no princípio, quanto ele traz a palavra de juízo através de Noé, o qual Deus fala com Noé e para que Noé fizesse a arca e entrasse na arca. E aqueles moradores daquela época não deram ouvido àquilo que Noé falava e nem daquilo que ele fazia. Mas todavia nós podemos ver que Noé, nos dias de Noé, o juízo desceu sobre a face da terra. E não foi diferente aqui no texto, no capítulo 19. E não vai ser diferente nos dias que nós estamos vivendo, meu amado irmão. O interessante é que aqui neste tempo de Ló, aquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra, e principalmente a cidade que Ló se encontrava, os sábios vão dizer que aquela cidade, ela era uma cidade bastante contaminada, ao ponto de que seus moradores inverteram os princípios daquela cidade. Conta-se que dentro daquela cidade os moradores faziam coisas absurdas, não só como o ato sexual descoordenado, mas eles tinham a moralidade daqueles homens, o caráter daqueles homens eram totalmente depravado. Os sábios vão dizer que eles chegavam ao ponto de quando uma pessoa estava necessitada naquela cidade, de não poderem ajudar a pessoa necessitada, o pobre. E eles faziam algo de muita maldade em seu coração, em pegar moeda e gravar o nome deles, de cada pessoa que existia naquela cidade, na moeda, e jogava para os pobres, para os mendigos. Mas quando aqueles mendigos, aquelas pessoas pobres chegavam nos comércios para poder comprar, os comerciantes não vendiam os alimentos e aquelas pessoas ficavam a perecer até a morte. E aqueles homens iam lá e pegavam aquilo que eles tinham devolvido, que eles tinham dado para aquela pessoa pobre. E fora outras coisas que existiam, existe uma história que duas jovens, elas vão no poço, sobre aquela cidade, que elas vão no poço tirarem água. E uma
E as duas eram amigas, e uma delas nota que a sua amiga ela estava com uma aparência meio pálida. E no meio daquela aparência pálida, ela vai perguntar o que estava acontecendo, sucedendo com aquela amiga dela. E a amiga dela diz: eu estou sem nada para poder me alimentar. E diz a história que quando aquela amiga sabe daquele acontecimento, ela vai até a sua casa e pega alimentos e entrega, coloca dentro do balde e troca de balde com ela e entrega para ela. Só que no meio disso existia uma pessoa que estava observando tudo e entrega aquelas duas moças ao juiz, testemunha contra aquelas moças. O que nós aprendemos com isso, com essa história? Nós vemos que o bem não vale de nada. Há uma inversão de valores muito grande, existe uma inversão de valores muito grande dentro daquela cidade, onde que a pessoa ela ajuda, mas ao mesmo tempo ela quando as pessoas vão comprar por causa da ganância, não vendem para aquelas pessoas e elas morrem e falecem. Isso é ato de injustiça. Isso é um ato de injustiça muito grande. E isso chocou com certeza ao Eterno, para que ele pudesse tomar a decisão em destruir aquela cidade. E quando você olha isso, você vai entender que quando Abraão orava e clamava, conclamava a Deus pelo aquele povo, por pena, porque também existiam pessoas sofridas, o Eterno vai dizer que não havia nenhum justo. Não havia 50, não havia 30, não havia 40, não havia 10. Mas o mais interessante é que no meio disso tudo, o texto vai dizer que a terra clamava. Meu Deus, isso aqui é muito forte. O texto vai dizer que Deus ele chega a falar para Abraão que a terra clamava. Presta atenção nisso. Abraão era amigo de Deus. Abraão, no texto, Deus ele vai dizer que ele não esconderia nada de Abraão. Mas se você perceber uma coisa, Deus ele vai falar algo que talvez Abraão não note, mas que fique para a minha vida e para a sua vida no dia de hoje. A terra ainda clamava. Só que quando você chega dentro da história, e você vai entender que esta terra que clamava nada mais era do que o moço que estava naquela cidade chamada Ló. Ele é a terra que clamava a Deus para que pudesse haver uma libertação. Tu está entendendo o mistério da parte de Deus? No meio de tudo isso que está ocorrendo sobre a face da terra nos dias de hoje, uma corrupção da mesma forma como nós vimos nessa história que eu passei para você. Ainda existe uma terra que clama, e esta terra se chamava Ló. Tu tá entendendo? Ló, ele é semelhante nos dias de hoje como a igreja, como uma pessoa que precisa de socorro, no meio de tudo isso que está acontecendo sobre a face da terra. Tu tá entendendo o mistério? Deus,
ele há de trazer o juízo para essa terra, mas ele há também de resgatar a igreja dele, o qual você faz parte. E se ainda tu não faz parte, meu irmão, corre, porque ainda dá tempo. O profeta Isaías vai dizer: buscai o Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. Tu ainda tem vida, tu ainda respira, até mesmo que tu esteja à beira da morte como o ladrão da cruz. Deus, ele tem o poder de sondar mente, coração e ir até o mais profundo para salvar o homem na face da terra. Meu irmão, não é possível que tu não enxergue de que tudo isso que está acontecendo sobre a face da terra não seja juízo de Deus. Está entendendo esse mistério? E Deus manda te dizer que Ele está de braços abertos, mas para que você seja como Ló, clame e seja a terra que clame, para que o Eterno venha até mesmo destruir tudo, mas todavia Ele salvar um, o qual vai ser você, que fará parte da igreja. Não seja como a sua esposa, preso aqui o que está no mundo e na corrupção daquela cidade. Fique com essa palavra, guarde na tábua do teu coração, compartilhe nossos vídeos para que o reino de Deus alcance mais almas. Fique na paz.